Fala aí, meu povo! Beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui do JetBreak para a gente falar do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 deste ano de 2023, com mais um passeio no parque do holandês voador Max Verstappen, que agora se iguala, né, a Ayrton Senna com 41 vitórias na carreira. E vamos falar, teve bastante coisa nesse GP do Canadá para a gente comentar, então simbora, vamos comentar sobre o GP lá em Montreal. Bom, nesse domingo o grande protagonista do GP do Canadá foi o trenzinho do DRS. O que é trenzinho do DRS? Muito simples. É quando um carro que está posicionado, é um carro que ele tem uma boa velocidade de reta, ele consegue, mesmo sem o DRS aberto, ter boas velocidades finais ao fim da reta. Ele começa a segurar vários carros atrás dele e que mesmo com o DRS aberto não consegue ultrapassar esse carro mais rápido à frente deles. E o trenzinho do DRS ele foi muito visível nesse GP do Canadá hoje, porque ele é um circuito que acaba gerando esse tipo de situação. É um circuito de longas retas, de zonas de frenagem muito fortes, então é um circuito de alta velocidade e isso acaba favorecendo equipes que têm carros mais adaptados a esse tipo de situação. O melhor exemplo é a Williams, do Alex Albon, que eu vou falar mais pra frente dele, que foi uma corrida que assim, é didático para você saber o que é o trenzinho do DRS. Fora isso, o GP do Canadá também ele se mostrou um bom desafio de estratégia para as equipes. O fim de semana lá em Montreal ele não foi quente, ele teve uma temperaturas abaixo dos 20 graus, teve chuva no sábado que limpou a pista, né? O circuito lá de Montreal, no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, ele é um circuito semi-permanente, ele não tem corridas frequentes, né, lá no traçado, e isso faz com que a evolução da pista seja gradual ao longo do fim de semana. Só que como choveu no sábado, né, foi chuva de quase o dia inteiro, a pista acabou se limpando, né, toda a borracha que estava ali acumulada nos treinos de sexta-feira e no próprio sábado de manhã, foi embora, e aí a corrida acabou sendo um teste para as equipes a determinar como que estava o desempenho dos pneus de cada piloto. O pneu macio, por exemplo, ele foi quase descartado, né, para essa corrida. O único piloto que largou de pneu macio nessa prova foi o Pierre Gasly, que teve que trocar o seu pneu com apenas 10 voltas, ou seja, nenhum time resolveu usar o pneu macio. Então foi uma prova em que os pneus macios e os duros foram os mais utilizados, e a administração desse pneu foi fundamental para que as equipes conseguissem ter uma boa corrida, um bom desempenho. Já então falando da corrida, o Verstappen ele largando da pole, ele manteve a sua posição ainda na largada. O Fernando Alonso, que largou em segundo graças às punições que aconteceram no sábado, ele perdeu a segunda posição para o Lewis Hamilton, que largou em terceiro, e assim se manteve ao longo do primeiro stint da corrida. Essas posições foram mantidas até a volta 12, quando então o George Russell acabou batendo no muro na saída de uma curva. Ele acabou jogando vários destroços no meio da pista e isso acabou gerando um safety car. Todas as equipes se aproveitaram para fazer a parada naquele momento, menos uma equipe, a Ferrari. Naquela hora todo mundo já ficou de cabelo em pé. Não, a Ferrari vai fazer outra besteira estratégica, vai dar tudo errado. Só que não é que deu certo, porque a gente também tem que parabenizar a Ferrari de vez em quando. A Ferrari que acabou largando lá no meio do pelotão, o Leclerc não conseguiu fazer uma boa volta, foi eliminado no Q2 no sábado. O Sainz teve uma punição depois do qualifying, também largou lá embaixo. E aí então a Ferrari acabou usando uma estratégia um pouco diferente, que era muito arriscada inclusive, de não parar naquele safety car. Acabou subindo algumas posições, mas deu certo. Por incrível que pareça, a Ferrari acertou na estratégia, o que é uma novidade, né, para a equipe italiana. E a gente tem que assim, elogiar quando deve ser elogiado, né? A gente critica muito a Ferrari aqui pelos seus erros estratégicos, né, desde o ano passado e também em outras temporadas, mas hoje eles acertaram cheio na estratégia
e conseguiram capitalizar bons pontos, né, numa situação em que eles estavam, assim, na largada da corrida, parecia que eles teriam muita dificuldade em sequer chegar nos pontos, né? Então, um bom desempenho para a Ferrari. Depois então que os destroços do George Russell foram recolhidos e a corrida voltou então a ter o seu ritmo normal com bandeira verde, tivemos uma perseguição do Alonso para cima do Hamilton bem sucedida. O Alonso conseguiu na volta 23 ultrapassar o piloto britânico, reassumiu a segunda colocação e dali se manteve até o fim da prova. Houve até uma ameaça do Hamilton já no segundo stint, nas voltas finais, do Hamilton tentando acelerar um pouco, puxar o ritmo para tentar buscar o piloto espanhol. Isso acabou não acontecendo. O Alonso se recupera, né, depois de um fim de semana bastante complicado para a Aston Martin no GP da Espanha. A equipe que trouxe várias atualizações para essa corrida. Dessa vez eles conseguiram um ótimo desempenho, mais um pódio para o Alonso. Ele mesmo que tinha dito que aquele fim de semana na Espanha era o último ruim da equipe, que eles continuariam a buscar por mais pódios. Alonso mantém aí a sua temporada mágica, né, até agora. Ele que, né, já no fim da carreira consegue ressurgir das cinzas e mostrar todo o talento que ele tem de um bicampeão mundial. E agora, meus amigos, a gente tem que falar de um destaque da prova que foi simplesmente épico e assim incrível o que ele conseguiu fazer, que foi o Alex Albon da Williams. O Albon ele já deu sinais de que ele teria um grande fim de semana no sábado, né? Na classificação na pista molhada, ele ainda no Q2 ele conseguiu fazer um tempo sensacional, ele fez até o melhor tempo do Q2 inclusive. Ele acabou não conseguindo fazer uma volta rápida no Q3 e aí ele acabou largando lá ali da nona posição, né, por conta das punições que aconteceram pós-classificação. Mas fez uma corrida de uma estratégia bem diferente. E ele parou logo no começo, ainda quando teve o safety car, inclusive, ele parou, né, para colocar pneu duro. E aí ele não parou mais. Ele continuou na pista até o fim. Ele deu incríveis 58 voltas com o mesmo pneu. E ele assim, se mostrou, ficou ali na sétima colocação e começou a segurar todo mundo que estava atrás dele com um trenzinho do DRS. Tinha o Esteban Ocon, tinha o Lando Norris, tinha o Valtteri Bottas, tinha o Oscar Piastri da McLaren também. Todo mundo ali perseguindo o Albon, né, para tentar ultrapassar ele. Só que o carro da Williams ele é tão bom de reta. E assim, o carro da Williams ele é um carro que tem uma aerodinâmica muito mais simples do que todos os outros carros do grid, né? Naturalmente ele é o carro mais lento, né, desse grid atualmente. Só que por ter essa aerodinâmica um pouquinho mais simples, ele tem um ponto forte que é a grande velocidade de reta. Tanto que nos circuitos de alta velocidade a Williams acaba sempre destacando. Por quê? Como o carro tem muito pouco arrasto, o carro consegue, mesmo sem DRS, desenvolver velocidades muito mais altas do que os rivais. E aí eles conseguem se manter na zona de pontuação, mesmo com vários carros perseguindo, mesmo com DRS aberto, não conseguiam chegar. O Ocon ele ficou o resto da prova tentando, de um jeito ou de outro, tentar ultrapassar o Albon e ele não conseguia, porque a velocidade de reta da Williams era muito maior do que a das rivais. E assim o Albon ficou por ali por 58 voltas com o mesmo pneu e ele conseguiu um incrível sétimo lugar para a Williams, que na situação que está, né, a equipe inglesa, um sétimo lugar é uma baita de uma vitória, é um excelente resultado para a equipe inglesa. O Albon mostrando como ele ressurgiu, né, na Fórmula 1, ele que tinha ficado um ano fora, né, depois que ele saiu da Red Bull lá em 2020, parecia que já não tinha mais nenhuma chance na categoria, voltou para a Fórmula 1 em 2022 com a Williams, e ano passado ele já conseguiu fazer ótimas corridas, foi um piloto que sempre dava muito destaque, ele mesmo com um carro tão ruim como era da Williams, conseguia, né, lutar por posições, tentar ali na parte de baixo do pelotão intermediário, às vezes conseguia beliscar um pontinho aqui, o outro ali, e hoje ele conseguiu fazer uma corrida épica, sensacional o que o Albon conseguiu fazer hoje. Não à toa ele foi eleito, né, o piloto do dia, porque ele realmente fez um trabalho muito legal, muito bem feito, uma estratégia muito ousada e que deu super certo para a Williams, né? E
para terminar, vamos falar então do Max Verstappen, que mais uma vez foi o grande nome da corrida, mais uma vez venceu o grande prêmio nessa temporada. Quase que ele faz de novo um Grand Slam, né? De vencer a corrida, liderar todas as voltas, fazer a pole position e ter a volta mais rápida. Ele só não conseguiu a volta mais rápida porque o Pérez na última volta ele acabou, né, conseguindo fazer a melhor volta. Mas é um domínio absoluto. O Verstappen já está em outro nível nessa temporada. Esse conjunto, né, máquina-piloto, tá impecável. É realmente digno das grandes dinastias da Fórmula 1 atualmente. Não teve dificuldade alguma ao longo da prova. Conquista então a sua 41ª vitória. Ele se iguala então ao Ayrton Senna com o número de vitórias na carreira. Também foi a vitória número 100 da Red Bull na história. E vai caminhar tranquilamente rumo a mais um título mundial. Com certeza ele vai até lutar para quebrar o recorde do Sebastian Vettel, que em 2013 ele conquistou 9 vitórias consecutivas. É bem provável que o Verstappen vá atrás desse recorde. Eu não duvido que ele consiga bater, porque o domínio do piloto da Red Bull é absurdo nesse ano de 2023. Vamos então falar da classificação final da corrida do GP do Canadá neste domingo, com vitória então do Max Verstappen, com o Fernando Alonso na segunda colocação e o Lewis Hamilton na terceira. Só campeões mundiais, né, no pódio. São 7 títulos do Hamilton, são 11 títulos mundiais, né, no pódio nesse GP. 2 do Verstappen, 2 do Alonso e 7 do Hamilton. Tivemos também o Charles Leclerc na quarta colocação e o Carlos Sainz na quinta, mostrando que a Ferrari fez sim uma boa estratégia para escalar o pelotão e chegar na quarta e na quinta colocação. O Sérgio Pérez na sexta posição, uma corrida muito discreta, um fim de semana bem discreto para o Sérgio Pérez, que está cada vez mais longe da disputa pelo título mundial. É mais provável hoje a gente ver o Alonso se aproximar do Pérez para tentar lutar pelo vice-campeonato do que o Pérez brigar pelo título com o Verstappen. O Alex Albon, uma corrida sensacional do piloto tailandês na sétima posição. O Esteban Ocon na oitava colocação, que ficou mais da metade da prova tentando ultrapassar o tailandês e não conseguiu. O Lance Stroll ficou na nona posição, um contraste absurdo, né, entre os pilotos da Aston Martin. E encerrando então os 10 primeiros, o Valtteri Bottas, que se beneficiou de uma punição do Lando Norris, que acabou tomando uma punição de 5 segundos, né, ao fim da corrida. O Norris cruzou a linha de chegada na nona colocação, só que ele acabou punido, então o Bottas acabou se beneficiando dessa questão do Norris e ganhou o último pontinho nesta corrida lá no Canadá. Fechou, minha gente? É isso aí, então encerramos mais um vídeo aqui do JetBrack. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí o que você achou do GP do Canadá, se achou que foi uma corrida boa, foi uma corrida chata, foi uma corrida morna, corrida padrão deste ano, né, em 2023. Diz aí nos comentários o que você achou da corrida. A gente então se despede para daqui a 2 semanas a gente voltar a falar de Fórmula 1 aqui no canal, para falar do GP da Áustria, que é a próxima etapa do Mundial. Tá bom? Então é isso. A gente se vê daqui a 2 semanas para falar de tudo que vai acontecer no GP da Áustria. Fechou? Obrigado, minha gente. A gente se vê. Não esquece de deixar o like e vamos juntos para mais uma temporada da Fórmula 1 aqui no YouTube. Aquele abraço, minha gente. Valeu, abraço.